semana passada... Faz um shot assim, side profile, artístico. Deixa eu Rodou a chave, fica do lado de fora, chato. Eu sei que semana passada foi uma bênção, um culto, muito obrigado, né, pelo apoio aí de todo mundo. E o Carlos estava ministrando sobre a ceia, mandou bem, foi um ensinamento importante para a gente, né, porque é uma ordenança. Ordenança significa ordem. Ordem significa não tem opção de não fazer. Ou eu obedeço, ou eu não estou legal. Não vai dar certo. Né? E na Bíblia, Jesus ele deixou duas ordens, duas ordenanças. A ceia e a segunda, que é o batismo. Ou o batismo e a ceia. Não necessariamente tem uma ordem, mas são duas ordenanças que ele deixou. Então hoje a gente vai falar sobre essa segunda ordem, que é o batismo. E para isso, abra lá em Mateus 28, versículo 19. Mateus, versículo 28, 19. Quem achou pode ler. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele estava dando essa ordem. Então aí está claro a ordem de Jesus. Agora vocês vão, prega o Evangelho, faz discípulos e batiza eles. Então o batismo é uma ordem de Jesus. Abre lá em Marcos 16, 16. Não? Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então você vê que o batismo ele está associado à salvação, ele está associado à crença. Na realidade é uma coisa só para a gente obter a salvação. Você vê que o batismo ele ocorre em que momento? Depois que a pessoa creu. Depois que ela entendeu o que Jesus veio fazer no mundo, que morreu por ela, pelos pecados dela, para salvar ela. Quando isso acontece, aí depois acontece o batismo. O batismo, ele é algo externo, é um sinal para as pessoas entenderem aquilo que aconteceu internamente com a pessoa. Porque como é que a gente vai entrar dentro da pessoa para saber o que está acontecendo? Agora, no batismo, você tem a expressão pública daquilo que o Senhor fez. Então, é um testemunho. Abra lá em Atos 2, 41. Então, a gente vê que Jesus ele deu uma ordem para ir fazer discípulos e batizar as pessoas. E aí em Atos 2:41, a gente vê os discípulos de Jesus cumprindo a ordem que ele deu. Quem achou pode ler. Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tá certo?
continua? Não, é isso mesmo. Mas o que você achou estranho, Thaís? 3.000 pessoas? É, um acréscimo de cerca de... Que Deus atenda as orações da SUS para acrescentar na nossa igreja. 3.000 tá bom, Tá bom. para começar. Então, você vê o que estava acontecendo ali. Os discípulos, eles estavam... Lê de novo, Thaís. Os que aceitaram a mensagem foram... Então, olha só, eles saíam, vamos entender. Os discípulos, eles saíam, eles pregavam o Evangelho, pregavam Jesus, e aqueles que iam aceitando, o que acontecia? Foram batizados. Então, eles aceitavam Jesus, falavam, não, eu quero isso para minha vida. Aí eles eram batizados. Então você vê como o batismo ele é algo importante, é bíblico, é uma ordem de Jesus para que nós venhamos a fazer, né? João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece aos maus mandamentos prova que ama. As pessoas que aceitam e obedecem aos maus mandamentos prova que ama. Os meus, mamãe. Os meus. Aos Não meus. os maus. As pessoas que aceitam e obedecem aos meus mandamentos prova que me ama. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei que sou eu. Quem sou? Cara, Hã? que versão, hein? A versão- Diferente? NVI, isso aí, deve ser NVI, nova, Por quê? bem feita, é a versão. Aqui eu demorei para ler. Não, não, é a versão, o que fala mesmo, é a versão. Então Jesus ele está falando o que aí? A pessoa que aceita e obedece aos mandamentos prova que me ama. Então é assim, como é que a gente prova que a gente ama o Senhor? Aceita, obedece. Obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra dele. Então a palavra ela é clara em relação ao batismo. Então quando a gente obedece a palavra do Senhor, não só em relação ao batismo, mas em qualquer outro ensinamento, é uma prova que a gente está dando para o Senhor que nós amamos Ele. Isso é muito importante, porque às vezes a gente deseja o Senhor, mas será que a gente ama? Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. É uma prova que Ele deu. Como é que nós provamos o amor a Deus? Obedecendo os ensinamentos. Se Ele fala para a gente ser santo como Ele é santo, vamos ser santo como Ele é santo. Se Ele fala que a gente tem que se batizar, vamos batizar. Se Ele fala que a gente tem que celebrar a ceia, vamos celebrar a ceia. Se Ele fala que a gente não pode mentir, não vamos mentir. É uma prova de amor ao Senhor. Não é da boca para fora, eu pertenço ao Senhor, mas minha vida, eu conduzo a minha vida, não o Senhor. Né? Então, por que eu estou falando, dando essa base a respeito do batismo? Porque, infelizmente, existem pessoas que não acreditam no batismo. Acha que o Evangelho tem sido difundido e ensinado de uma maneira errônea, onde basta apenas eu ter a experiência com o Senhor e está tudo bem. O que importa é o meu coração, o Senhor vê o coração. Isso é um ensinamento, é uma heresia. O que é heresia? É algo que parece verdadeiro, mas não é. Né? Parece que é uma verdade, mas não é. Então não basta simplesmente a gente ter tido uma experiência com o Senhor. É importante que também a gente
faça o batismo. E por quê? O batismo nas águas. Porque é assim que a Bíblia nos orienta, é assim que a Bíblia nos ensina, né? Quem que era batizado ali, né? Eram aquelas pessoas, como a gente acabou de ler em Atos 2:41, elas iam tendo uma experiência com o Evangelho, e aí havia essa mudança, esse toque no coração das pessoas, e aí elas iam batizar. Essas eram as pessoas que estavam sendo batizadas. A Bíblia não fala de batismo de crianças, em nenhum momento. Por quê? Porque se o batismo é uma representação de uma experiência que a pessoa tem com Deus, como é que uma criança recém-nascida ou com alguns anos de vida pode ter uma experiência assim? Não tem como. A pessoa precisa ter uma certa maturidade para ter essa experiência com o Senhor, aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, e aí ela pode, né, depois que ela tomou essa decisão, ela batiza. Percebe que o ponto da salvação não está no batismo, está na experiência da pessoa. Só que a gente não pode excluir o batismo. O batismo ele está ligado a isso. Ele não está... como nós lemos em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado, ele vai ser salvo. Então, está junto, é uma coisa só. Não é que o batismo salva. O que salva é ter crido. Mas se eu creio, eu aceito a Jesus, eu amo e eu quero obedecer, por que eu não vou me batizar? Percebe que é uma coisa natural, ela está ligada. E quando isso não acontece, eu emperro aqui e falo, não, eu não sinto que eu tenho que me batizar e tal. Alguma coisa está errada nesse processo de experiência com Deus. Alguma coisa está errada. E é uma experiência tão maravilhosa que quem acha que não precisa, se passasse, saberia o quão importante é. É uma coisa tão natural de quem teve essa experiência que não tem barreira. E é interessante que eu ministrei muito sobre batismo e é um assunto que eu gosto muito. E toda vez que a pessoa falava assim, não, eu não quero me batizar, alguma coisa tinha. Essa experiência não foi assim tão... Às vezes foi algo emocional. E às vezes eu perguntava para a pessoa, né, por que eu falo isso? Porque por essa experiência eu perguntava para as pessoas, eu falava assim, mas me fala uma coisa, por que você não quer se batizar? Eu não estou preparada. Mas você crê que Jesus veio ao mundo para morrer no seu lugar, por causa dos seus pecados? Creio. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitei. E por que você não quer se batizar? Porque eu acho que eu não estou preparado. Aí você vai investigando, por que você não está preparado? Porque eu não sei se eu vou ter que largar algumas coisas. Eu vou ter que ir para a igreja. Então você vê que é uma coisa que talvez fez sentido para a pessoa na hora que ela recebeu a palavra, mas ela não entrou totalmente no coração dela a ponto de ela falar assim, nada mais importa nesse mundo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, e nós vamos ver, nós fomos crucificados com Ele. Ele não foi crucificado sozinho. Nós fomos crucificados, ou seja, já que eu fui crucificado com Ele, eu fui crucificado para o mundo.
eu não tenho mais prazer nas coisas do mundo. Acabou. Eu sou uma outra pessoa. Isso não quer dizer que eu virei santo, mas a minha vida mudou. Uma vez eu tive uma experiência também, eu já acho que contei para alguns. Foi uma grande experiência, porque a pessoa foi liberta de demônios na ministração sobre batismo. Se você estiver endemoniado, você pode ser liberto hoje à noite. Olha que coisa interessante. Para mim foi assim uma experiência que a pessoa estava totalmente endemoniada, e quando ela foi liberta, por causa da palavra do Senhor e por causa do amor de Deus sobre a vida dela, ela enxergou o amor de Deus. Em que momento que ela foi liberta? Quando ela enxergou o amor de Deus. Quando ela enxergou o amor de Deus, ela foi liberta e ela largou tudo e correu para Jesus. É assim a experiência da salvação e é assim que é o batismo. E foi nesse momento que eu falei para ele, falei assim, era um rapaz e ele estava endemoniado. E Deus assim acabou me usando, porque era um final de semana que a gente estava retirado só para ministrar a palavra de Deus na vida das pessoas. E eu percebi que ele estava endemoniado porque eu fui conversar com ele, eu estava conversando com ele, ele me deixou falando sozinho. Já vi. Teu pai está endemoniado. Meu pai tira uns ali. Mas sabe assim, eu fui falar com ele, e eu tô conversando com ele e tal, sobre Deus, não sei o quê. O cara, vum! Aí eu falei, caramba. Aí eu fui lá de novo. Comecei a conversar, ele, vum! Eu falei, ele está endemoniado. Veio uma indignação no meu coração porque ele fez isso. Eu comecei a orar por ele, tal, e para Deus estar libertando e tal. E aí passou o final de semana todo, nada acontecia. No final, quando estava acabando a programação, uma das últimas ministrações, fui falar sobre batismo. Fiz o apelo do batismo, quem queria se batizar, todo mundo quis. O único que ficou foi ele. Aí eu fui lá nele e falei assim, você entendeu a mensagem? Entendi. E eu falando com ele, ele virava para trás assim. Você entendeu o que Jesus fez por você e tal? E ele olhava para trás e depois olhava para mim. Eu falava, olha para mim. Ele olhava para mim, começava a me ouvir, daqui a pouco ele virava para trás. Ele estava vendo alguém. Ele estava vendo algum demônio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tá vendo todas aquelas pessoas que estão lá na frente, que aceitaram a Jesus e decidiram se batizar, elas estão num lugar separado. E todas aquelas pessoas amam você. Eu queria te perguntar, você quer se batizar? Quando eu falei isso, ele levantou da cadeira, apontou para a pessoa que ele estava enxergando e falou assim, nunca mais você vem na minha vida, sai daqui agora. E falou, eu quero me batizar. Vocês não acreditam, mas o semblante dele mudou. Ele era uma outra pessoa. Ele era uma outra pessoa. Ele não enxergava mais demônios. Eu conversava com ele, ele não me dava perdido, ele falava comigo. Por quê? Porque ele experimentou o amor de Deus. Então, quando a gente experimenta o amor de Deus, acabou, não tem neném. Não tem... é espiritual, você recebe o entendimento. E você acaba fazendo. Então, a gente não batiza crianças por essa razão, porque a
A criança acabou de nascer, como é que ela vai ter uma experiência dessa com Deus? Não tem como. Quando é que a gente começa a batizar? A gente batiza a criança? Batiza a partir de uma idade que nem as meninas, os meninos, Davi, Gabriel, Bia, elas já têm entendimento para isso. Se elas aceitarem a Jesus, sem problema de batizar, porque elas já sabem o que estão fazendo, é algo pessoal, não é algo que os pais querem, mas é algo que ela desejou, que eles desejaram, né? De que modo que era feito o batismo? Por que eu falo sobre isso? Porque existem algumas denominações que existem dois tipos de batismo. Um que é pela imersão e outro que é pela aspersão. Qual que é a diferença? Imersão você mergulha. Foi como nós fizemos com o Juninho e com a Suzy. A aspersão, você joga um pouquinho de água na cabeça. O neto veio da igreja presbiteriana, a presbiteriana faz dessa forma. Biblicamente, o entendimento que a gente tem é que por imersão é mais correto. Por quê? Vamos ler alguns textos para você ver como faz sentido. Atos 8, 38 e 39. E outra pessoa já abre Mateus 3,16. Para a gente ser rápido. Quem achou pode ler Atos 8, 38 e 39. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então, nessa experiência aí, o texto fala que eles desceram na água e depois eles saíram da água. A Bíblia ela não fala exatamente assim, o batismo deve ser feito por imersão. Mas ela relata fatos que dá para você entender que é por imersão. Né? Eles desceram na água. Então não foi um pouquinho de água que jogou na cabeça. Eles saíram da água. Então nós vamos entrar na água, né? Como nós fizemos o batismo do Juninho e da Suzy. A gente entra na água para jogar um pouquinho de água na cabeça. Não faz muito sentido. Se a gente entra na água é para mergulhar, né? É por imersão. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus, quando foi batizado, fala que ele saiu também da água. É a mesma coisa, o mesmo sentido, né? E não só isso, mas o batismo ele tem um simbolismo do quê? De sepultamento e de ressurreição. Então, como é que você vai usar desse simbolismo por aspersão? Né? Você precisa emergir, porque quando você deita na água, você está sendo sepultado. Quando você levanta, você está ressurgindo, uma nova criatura, uma nova pessoa. À semelhança de Cristo. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ele morreu, foi crucificado. A semelhança nossa, nós morremos para o mundo, fomos crucificados para o mundo. E aí a gente precisa ser sepultado. A semelhança de Cristo. Como? Através do batismo. Então você vê que a maneira como Deus faz as coisas tem todo um sentido. Não é não é apenas um ritual.
mas tem um significado espiritual muito forte. Vamos ver algumas passagens para isso ficar mais claro. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que profundo esse versículo. Então, olha só, Paulo está dizendo o quê? Eu fui crucificado com Cristo. Cada um de vocês que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, ele morreu na cruz. Você foi crucificado com ele ali, você precisa entender isso. Crucificado para quê? Para o mundo, acabou. Você morreu. Você morreu para as coisas velhas, você morreu para o mundo. E aí você agora é uma nova criatura. Você anda em fé, o que o texto está falando. Agora você começa a andar em fé. Não, peraí. Agora eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova história escrevendo. O velho homem já morreu, as coisas velhas se passaram, eis que agora se faz tudo novo. Então, essa experiência, o batismo, ele traz isso. Eu fui crucificado, eu morri para o mundo. Agora eu preciso ser sepultado. Todo mundo que morre precisa ser enterrado. Tá certo? Ou a gente deixa em casa. Tem que enterrar. Só que quando a gente morre em Cristo, a gente renasce. A gente não morre, né? A gente morre para o mundo e nasce para Cristo. Então, o batismo, ele tem essa simbologia, né? Romanos 6:5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os teremos da sua ressurreição. Então você vê que semelhante ao que aconteceu com Cristo, no batismo acontece com a gente. O batismo é um simbolismo de morte e ressurreição. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo. Então o batismo tem essa simbologia. Além disso, quando nós batizamos, nós estamos confessando a fé que nós temos em Jesus, o que Jesus fez, né? Por isso que é um testemunho, é uma confissão. Não, isso aconteceu na minha vida. Então o batismo traz esse ensinamento. Abre lá em 1 Coríntios 10:2. Pastor, um versículo antes, no 4, fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Exatamente. É bem isso, né? No batismo nós somos sepultados com ele. Então a Bíblia é muito clara em relação ao batismo. Não tem como a gente rejeitar e não valorizar o batismo. É um ato extremamente importante que acompanha o momento da salvação do indivíduo, né? 1 Coríntios 10:2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Esse texto fala, o Carlos semana passada ele estava falando sobre a ceia e ele relembrou o momento da Páscoa. No momento da Páscoa, eles tiveram ali que preparar o cordeiro
E o que eles fizeram com o cordeiro? Hã? Cozido. Sacrificado. E depois? Comeram. Eles comiam cordeiro. E eles, aquele momento da Páscoa, o que era? Eles estavam fazendo aquilo porque eles precisavam sair. Deus estava tirando eles da escravidão. Esse texto fala que eles foram batizados em Moisés. É isso? Na nuvem e no mar. A nuvem era o que guiava eles. É o que trazia orientação para a vida deles. E o mar, quando eles saíram desse momento, e Deus tirou eles dali do Egito, eles chegaram diante do mar. E ficaram ali. E agora, o que vai acontecer? Aí Deus abre o mar. Eles passam pelo mar. Essa passagem do mar significa o quê? O tempo de escravidão acabou. Quando eu passo pelas águas, do outro lado está Canaã. Está uma nova vida. A escravidão já era. Então o batismo ele traz esse simbolismo. A vida de escravidão, porque quando nós não estamos em Cristo, nós estamos levando uma vida de escravidão. Infelizmente, as pessoas que não aceitam a Cristo, e esse é o nosso papel de anunciar, de alertar e de libertar as pessoas, elas acham que está tudo bem, está numa boa. Você vê que algumas pessoas vieram em alguns cultos, não vêm mais. Por quê? Porque é mais gostoso ficar em casa descansando, assistindo TV, sabe? Não há esse desejo por Deus. Ou seja, estão debaixo de escravidão. A pessoa está achando que está tendo vantagem, está curtindo. Tem um mundo aí para curtir, porque o mundo é maravilhoso. Eu já falei isso para vocês. Vai para Disney que vocês vão ver. É maravilhoso. O mundo é fantástico. Você vai tirar foto comigo que você até acredita que ele existe. O mundo causa essa ilusão. E quando nós estamos no mundo, nós estamos escravos dele, porque a gente começa a fazer e ir na onda do que ele nos fala para fazer. Então, Deus ele tira a gente da escravidão para uma nova vida. Então, essa passagem da Páscoa, essa libertação, essa passagem do mar tem uma analogia com o batismo. Né? As águas é o limite do momento da sua escravidão com a nova vida que você agora tem. Assim como o Mar Vermelho era o limite da escravidão com a nova vida em Canaã. O batismo, além de tudo, é uma bênção, porque abre lá em Mateus 3,17. Dezesseis. 3,17. 16. Antes, vamos ler Romanos 6,23 para ficar bem claro. Então, quem achou Mateus 3,17, segura aí. E quem achou Romanos 6,23, lê. Quem achou? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que faz a pessoa ser salva é Cristo, não é o batismo.
A pessoa sendo batizada, ela não vai ser salva se ela não creu em Jesus. A palavra fala, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Se você apenas se batizar, você não vai ser salvo. Se você apenas crer e não for batizado, via de regra também não vai ser salvo. Eu dei essa paradinha por quê? Porque com raríssimas exceções, né? Por exemplo, a pessoa creu em Jesus, ela foi salva naquele exato momento. Se não der tempo de ela ser batizada na semana que vem e ela morrer, ela foi salva. Ela não vai ser salva porque batizou. Ela vai se batizar porque ela obedece ao Senhor. Percebe a diferença? E ela está conectada. Porque você é salvo, você quer se batizar. É aí que está a diferença. Então, agora, se você se batiza achando que você vai ser salvo, você não vai. Você só vai tomar banho. Dependendo do dia gelado. Da Thaís vai ser ultra gelado. O ladrão da cruz é um exemplo. O ladrão da cruz é um bom exemplo. Mais preciso. Ele estava crucificado lá. Ele aceitou Jesus. Ele aceitou. Você vê, tinha dois. Um zombou. Falou, você não fala que é filho de Deus? Tira nós daí, meu. Salva nós. Zombou. Nós é diferencial da ZL, né? Pra falar assim, Salva nós. Eu me identifiquei. O outro chegou e reconheceu Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Ele não foi batizado, porque soldados não iam tirar ele da cruz. Qual o seu último pedido? Quero ser batizado. Os caras desprega, batiza, vai lá e prega. Não tinha como fazer isso. E tem muita gente que aceita o sacrifício de Jesus no leito de morte. Às vezes no leito da morte, o último momento da vida dela, a pessoa aceita Jesus. Naquele momento mudou totalmente a vida da pessoa. Não houve tempo de ser batizado. Agora, porque existe essas situações, não quer dizer que é desprezível o batismo. Não quer dizer isso. A Bíblia não fala disso. Pelo contrário, a Bíblia a todo momento está falando. Ide pregar e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a gente tem que fazer. Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Lê de novo. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então esse é o momento que Jesus está sendo batizado. Aí Deus chega e fala assim: eu quero dizer uma coisa. Esse é meu filho que me dá orgulho. Ele me agrada. Existe uma diferença, eu tenho falado bastante isso, em estar em Deus e agradar a Deus. Muitos estão em Deus, tiveram uma experiência com Deus, são salvos, mas não agrada a Deus. Agradar a Deus implica no quê? Em fazer a vontade do Pai. Filho, não dá para negar. Filho é filho. Ele não vai deixar de ser filho. Agora, a todo momento, ele agrada o Pai? Não necessariamente. Mas ele continua sendo filho. Agora, o Pai todo dia fala: não, olha, eu me agrado do meu filho. Então existe uma diferença em estar em Deus e agradar a Deus. Qual que é o alvo? O que a gente tem que percorrer?
você tem que se preocupar em agradar a Deus. Eu estou agradando a Deus no que eu penso, no que eu falo, no que eu faço, nos meus pensamentos, na maneira que eu estou enxergando. Eu agrado a Deus? Essa tem que ser a sua preocupação. Estar em Deus não vou dizer que não é tão difícil, porque muita gente rejeita a Deus. Se você está em Deus, já passou à frente de muita gente. Mas ficar só em Deus é uma paralisia. É caminhar para a morte. É não comer o melhor dessa terra. Agradar a Deus é experimentar a Deus. É desfrutar de Deus. É mergulhar em Deus. Então existe essa diferença. Só para fazer uma problemática com você. Acho que o mesmo princípio do crer e batizar, eu acredito que é o princípio do estar em Deus e amar a Deus. Ou seja, quem creu e não decidiu batizar, alguma coisa está errada. Ou seja, ela não creu. Ela acha que creu, ela pode achar bonito, ela pode usar qualquer adjetivo, mas quem crê realmente em Cristo, o batismo é algo natural. E também a pessoa que aceita Jesus e que é salvo, o agradar a Deus também é natural. Obviamente não estou falando de perfeição, mas essa busca por agradar a Deus faz parte daquele que também aceitou a Deus. Do contrário, se a pessoa que se diz que aceitou a Cristo, que se diz que está em Cristo, mas ela não busca acreditar em Deus, talvez ela esteja apenas achando aquilo bonito, ou da hora, ou movimento social, qualquer coisa. Eu acredito que os dois princípios, do mesmo jeito que não faz sentido, eu creio em Cristo, mas não quero batizar. Eu estou em Cristo, mas eu não vou fazer nada que Cristo mandou. Não, você não está em Cristo. Você pode ter conhecimento do que é estar em Cristo. Você pode ter conhecimento do que é crer, mas não tem como. Eu estou em Cristo, eu estou salvo e estou vivendo uma vida de não salvo. Eu estou em Cristo, eu creio, mas não quero batismo, rejeito o batismo. Acho que é tudo é um pacote, não dá para você simplesmente... É uma boa analogia, que é bem isso mesmo. É uma consequência, é algo natural. Tanto uma coisa como a outra, né? Realmente faz sentido. Então você vê que é uma bênção você querer agradar a Deus, você obedecer a Deus. Uma outra bênção, quando a gente passa por isso, está lá em Gálatas 3:27. Porque eu estava naquele assunto da semana passada e aí os dois entravam sobre a questão da separação também dos judeus. Assim como tinha uma marca de separação quando olhava para o povo, no paralelo da ceia da Páscoa com a ceia, tem também a separação do povo. Então, não tem como, faço parte desse grupo, mas Deus me separou, mas não, isso aqui eu não faço. Quem achou pode ler. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Presta atenção nisso, né? Todos que foram batizados em Cristo, o que acontece? Já vos revestistes de Cristo. Você está revestido agora de Cristo. Então, quando nós cumprimos a palavra de Deus, o que acontece? Nós somos revestidos. É como se nós recebêssemos uma capa, um revestimento, onde o mundo espiritual já nos vê diferente.
Lembra das passagens de Jesus que demônios passavam por ele e já reconhecia a autoridade que Jesus tinha? Só de olhar? Os demônios também veem isso quando nós estamos revestidos de Cristo. E quando nós somos batizados em Cristo, a gente recebe esse revestimento. Então, o fato de agradar a Deus é uma bênção para nós. O fato de sermos revestidos porque completamos toda a palavra, você ganha uma autoridade espiritual. Agora você tem uma marca. É como o Carlos estava falando agora há pouco da circuncisão que ele falou. Você não chegou a falar, não? A circuncisão era uma marca para dizer, você pertence a Deus. Era um sinal. O batismo agora é uma marca. Você foi batizado. Todo mundo sabe. Então percebe que não é algo desprezível. O mais importante é o que aconteceu dentro de você, mas isso é a expressão externa daquilo que aconteceu interno. É uma coisa única. É uma coisa única. Né? Em relação à circuncisão, quando o povo estava em Israel, o povo saiu, eles não fizeram nenhuma circuncisão durante os 40 anos de caminhada. Então, todos que nasceram ali, quando chegou para entrar, naquele momento ali, Josué chama, depois que todo mundo já está ali, e circuncida todo mundo. Ou seja, só mesmo quando eles entraram em Canaã, aquilo fazia parte normal. Para o cristão hoje, quando ele entra em Canaã, quando ele entra em Cristo, o batismo é simplesmente mais uma parte do processo que já está definido, tipo assim, não, eu já sou de Cristo, já estou em Cristo, isso aqui é só mais uma coisa que eu vou ter que fazer. Que é o que acontecia na igreja de Atos. Vamos ler lá de novo. Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Essa é uma outra bênção, que é um sinal de que nós estamos entrando agora para o corpo de Cristo. Nós somos agora membros da igreja. Atos capítulo 2, versículo 41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então você vê que eles foram batizados, e aí o que aconteceu? Cada um segue seu caminho? Eles são agregados no corpo, na igreja local. Eles perseveravam nos estudos, na doutrina, no partir do pão, que é a ceia, a comunhão. Eles estavam ali nas orações, eles estavam vivenciando. Então é o ingresso, é a marca, o ingresso para agora você faz parte dessa família. Né? O Carlos mencionou semana passada algo interessante, e aí eu volto a perguntar para você, fazer essa pergunta para vocês. Ele estava falando sobre a ceia e ele falou: quem deve tomar ceia? Os salvos em Cristo. E precisa ser batizado para tomar ceia. Certo? A Thaís, por exemplo, não se batizou, mas ela tem tomado a ceia. E aí? Tá errado, tô brincando. Pecadora! Não, ele falou pra mim que eu poderia tomar. Isso, Então, joga no rosto, joga no rosto. Vou defender minha amiga, vai vou nas defender minha costas amiga. dele. Então Joga a no responsabilidade vem Não, para ela nós. aceitou o sacrifício de Jesus
Ó, advogado. E não renegou o batismo. Ela só está aguardando a oportunidade certa de fazer, mas ela vai batizando. Pra a água ficar quentinha. Então, olha só, o que é o certo? O certo é, a pessoa aceitou a Jesus, ela já vai se batiza. Não precisa esperar muito tempo. Pegando a simbologia do sepultamento, a pessoa morre. Você não vai esperar muito tempo para sepultar, você vai enterrar logo. Então, a pessoa aceitou a Jesus, você batiza logo. E aí ela completando esse ciclo, né, aceitando a Jesus, se batizando, entrando na palavra, obedecendo ao Senhor, e tudo isso que a gente viu, aí ela está apta para participar da ceia do Senhor, porque ela sabe o que está fazendo. Ela tem entendimento daquilo. Ela não está indo de maneira indigna. Ela, né, no nosso caso particular, por que eu fiz isso com a Suzy e com o Juninho? Porque a gente não tem uma estrutura assim para fazer na semana seguinte, daqui 15 dias. Tinha, né? Mas o Carlos desmanchou tudo. Estragou a brincadeira. Então, a gente não tem essa estrutura, e por causa dessa falta de estrutura, eu acho que não tem o porquê de impedir a pessoa de participar, desde que, né, eu sempre falei para a Thaís, você quer se batizar? Quero. Se ela falasse assim, não estou preparada, aí, então peraí, tem algum problema. Né? Mas a partir do momento que a pessoa expressa e fala assim, não, eu quero me batizar, eu me comprometo de me batizar, eu só vou esperar a oportunidade. Eu não vejo problema de esperar e a pessoa ser impedida de participar, porque é uma coisa que já está resolvida. É só uma questão de organização. Então, por isso que a gente dá um tempo. Né? Então, perguntas? Alexandre, e sobre as crianças? Na verdade, acho que tem, não sei, para Maria Clara e para Maria Antônia, por exemplo, tem que ser dado um estudo para elas sobre isso. Não um estudo, explicar, né, como é que funciona, assim, porque elas não têm essa noção, né? Até para elas saberem a hora que elas vão estar preparadas e aceitar, né? Se é para elas entender isso. E aí vamos supor assim, já vou tirar a dúvida geral, que tipo, às vezes eu vejo o Biel tomando, né, comendo, né, fazendo a ceia. Eles já foram? Ele já se batizou. É? Ele já se batizou, os dois. Os dois já. O Davi não. Se depender de uma autoridade. A Júlia, acho que vai ter que batizar de novo. Não, é porque não dá pra passar um culto sem Deus falar com a gente. Sem usar você de exemplo, né? E o Vitor? Vitor, você precisa se batizar Mas de novo? assim, a gente... Faz uso de substâncias mais fortes. Não, é colocar sal grosso na água. Outra pergunta? Ele vai colocar sal grosso, ele vai ficar chorando. Então você vê que a batismo por exemplo, você falou, o Neto ele foi batizado em outra igreja. Se ele quisesse batizar de novo por imersão, pode? Pode. Como é que eu vejo essa questão? A pessoa precisa batizar de novo? Existe segundo batismo? Eu vejo que não. Quando que a pessoa... Por que eu vejo que não? Porque a pessoa teve um encontro verdadeiro com Deus. Aceitou Jesus.
a maneira como foi batizado não foi por imersão, mas ele aceitou o batismo tal. Eu acho que é válido. Não precisa batizar novamente. Agora, às vezes a pessoa, ela própria incomodada, ela não se sente bem. Que nem a Raquel, acho que ela se batizou de novo. Não sei. Parece. Eu falei muito tempo longe dela. É não sei. verdade, não estava aqui. Fez bem. Então, às vezes, o que acontece? É algo pessoal. A pessoa não batizou por imersão e aí ela fala, bom, eu não estou me sentindo bem, eu queria me batizar. Aí tudo bem, mas aí é da pessoa, ela não precisa ser batizada novamente. Já teve um momento. Agora é diferente da Igreja Católica que se batizou de pequeno. Não tem efeito. Aí já é outra coisa. Aí precisa fazer o batismo, porque teve uma experiência depois com Deus, né? Agora, nesse caso específico, por aspersão, eu não vejo que precisa ser aceito. A não ser que a pessoa realmente fique incomodada e fale, gostaria, e tudo bem. Eu acho que a gente podia conversar com a Linda Maula para os teens sobre isso. Sobre batismo? É. Pode ser. E começar a preparar eles também para eles tomarem a decisão. Porque você vê que o coração deles, né, já está... Se fosse o processo, primeiro eu iria trabalhar a questão do crer. Eles estarem cientes do crer. Como? Eles estarem cientes do crer para Sim. depois Sim. entrar no batismo, Sim. que é o processo. Com certeza. Eles já estão sendo trabalhados. Tanto é que você vê neles já, né, uma entrega em Deus e tal. Você vê eles cantando, se alegrando quando a gente dá uma notícia aqui do aniversário da igreja. Mas isso é fome. Então, mas vamos pensar de falar de uma forma mais direta para eles verem que é com eles também, porque senão eles veem que só os adultos tomam essa decisão. Eles acham que nem, né? Que eles precisam crescer para tomar essa decisão. Vamos ver isso. Alguma dúvida a mais? Quando é que vai ser meu batismo? Então, nós estamos tentando ver se consegue fazer no dia da Páscoa. Se der certo, depois pega esse vídeo, o Marquinhos precisa ouvir, precisa ler. Eu já encaminhei do carro para ele também. Para ele entender sobre o batismo e ser uma coisa sincera do coração dele. A Luana pegou a minha quando eu falei, isso tudo? Caramba, coitado que fica do outro lado. O tempo, meu Deus. Quando eu vi, eu também tive a mesma sensação. Caramba. Mas foi bom, fluiu e foi bacana. Daí passa mais rápido. Então, são duas ordenanças do Senhor, a ceia e o batismo. E é muito interessante que existe uma heresia aí, que eles não acreditam nem na ceia nem no batismo. Acha que E tem a heresia não é também necessário. de batizar de vez em quando, né? Toda vez que pisa na bola, dá batismo de novo, né? Não existe isso, é uma coisa só, é uma vez só. Cristo morreu uma vez só. Se nós fazemos a semelhança de Cristo, o que acontece? A gente se batiza uma vez só também, não é? Eu me batizei, mas eu pequei, então tenho que me batizar de novo. Não, já foi feito. Você precisa tomar vergonha na cara, se arrepender, consertar sua vida, é isso que você precisa. E
E isso também não impede você de tomar ceia. Olha que coisa incrível. A ceia não é para te libertar de pecado. Você participa da ceia porque você foi liberto do pecado. Se você continua em pecado, você precisa tomar vergonha na cara do mesmo jeito que você está a sua vida, aproveitar o memorial, relembrar o que Cristo fez com você e você se consertar. Mas não é, vou tomar ceia e vou ficar legal, livre de pecado. O Carlos falou semana passada, eu lembrei muito do Brasil. Por exemplo, quando eu tinha uma coisa que estava me pesando na consciência, eu falava, nossa, esse domingo eu preciso ir na igreja, eu preciso levar um dinheiro e tomar a hóstia para mim ser É porque na igreja católica se batiza quando é bebê, né? E aí depois você caminha, peca, e aí você vai, se confessa com o padre, reza não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, pronto, você tá purificado, aí você pode pecar de novo para ir lá fazer a mesma coisa e fica nesse ciclo, né? Eu ia lá, dava não, nem se confessava. Aí parecia assim, eu dei o dinheiro e não dando dinheiro, né? Eu fazia a oferta e tomava a hóstia, parecia que acabou meus pecados. Agora segunda-feira posso começar tudo de novo. Olha mas é só, assim que a gente aprende, né? como é que só para você ver a profundidade do que Cristo fez por nós, quando a gente fala que a gente aceitou a Jesus, nós somos perdoados de todos os pecados, significa o quê? Que eu não vou pecar mais? Eu posso pecar. Eu corro risco. Tem que ser pouco, tem que ser mínimo. Mas eu vou pecar? Certamente que sim, até o final da minha vida. Por esses pecados eu já fui perdoado. Olha que coisa incrível. Então não é que eu preciso fazer alguma coisa. Não. Jesus já fez o que precisa ser feito para você ser perdoado. E como é que isso funciona? Por que você não está mais condenado? Porque você não morreu em Cristo, você não foi crucificado em Cristo. Agora, o que acontece? Quando você peca, nós lemos que o salário do pecado é o quê? A morte. Deus poderia te fulminar. Por que ele não fulmina? Porque quando ele olha para a Thaís, ele não vê a Thaís. Ele vê Jesus antes da Thaís. A Thaís está atrás de Jesus. Jesus ele está intercedendo por ela. O sacrifício da cruz perdoa todos os pecados da Thaís. A Thaís não está mais condenada porque ela foi crucificada em Cristo. Então você vê como é que funciona essa questão do pecado? E aí, como você estava falando sobre heresia, nesse mesmo conceito entra outra, a falta de, acho que até bom senso mesmo, ou responsabilidade, a questão do liberalismo. Como eu sei que Cristo já morreu pelos pecados que eu irei cometer, amanhã não me dá o direito de viver uma vida de qualquer maneira também. Mas quem está em Cristo verdadeiramente se incomoda. Mas, né? Você sabe quando você pecou e aquilo te incomoda, é diferente. E antes de você pecar, você não consegue, você fala assim, você vê o texto que a gente leu, Paulo ele falava, eu estou crucificado em Cristo, já não vive mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Então, como isso aconteceu comigo, eu não tenho mais prazer em pecado. Se eu tiver prazer em pecado, volta naquele ponto, alguma coisa está errada. Esse processo foi falho em algum momento, não foi genuíno, porque se foi, Cristo vive em mim, é Cristo que está vivendo. Eu não posso compartilhar com o pecado de maneira alguma. Acabou, isso está banido. Eu estou morto para o mundo. É assim que tem que ser. Vamos orar então, encerrando. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor deixou tudo que nós precisamos saber e acessar através da sua palavra para poder agradar ao Senhor, Pai.
E esse é o desejo do nosso coração, agradar ao Senhor. Por isso nós estamos aqui, aprendendo do Senhor, buscando o Senhor, para não somente estar no Senhor, mas agradar ao Senhor. Que o Senhor se agrade de cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelos seus ensinamentos tão preciosos, tão conectados um com o outro, trazendo a clareza e a seriedade e a verdade da sua palavra. Amém. Que cada vez mais no nosso coração isso se aqueça, se aviva e que possamos influenciar outras pessoas, ó Pai, com o Evangelho do Senhor. Amém. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Nós colocamos desde já, ó Pai, essa semana, onde nós vamos, na semana que vem, celebrar 6 anos que estamos caminhando, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e desejosos para que o Senhor venha fazer grandes coisas no nosso meio, Pai. Abençoe essa semana e que o Senhor venha fazer grandes coisas na vida de cada um, Pai, durante essa semana, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.